terremoto em São Paulo, 5,5 na escala Richter, atingiu o Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo, a capital paulistana, a região de Campinas, Sorocaba, tudo está destruído. Calma, calma, isso não aconteceu, foi um alerta falso do Google. Por quê? Um terremoto de 5,5 na escala Richter a 214,6 quilômetros do continente iria causar estragos gigantescos em casas, edifícios, estradas, áreas de infraestrutura. Só para você ter uma ideia, nesse lugar entre Ubatuba e a capital carioca, você só tem a usina nuclear de Angra. Então imagina a catástrofe ambiental que poderia ocorrer por conta de um terremoto de grande intensidade. 5,5 na escala Richter é de grande intensidade, principalmente num país que nós temos sim terremotos, mas de baixa intensidade, e geralmente esses terremotos ocorrem em lugares ermos, em vazios demográficos, como é na região do extremo oeste do país, na região amazônica, que sente os tremores que ocorrem do choque da placa tectônica Nazca com a Sul-Americana, lá na Cordilheira dos Andes. Aí se propaga a energia e chega no território nacional. Lá sim você tem 3, 4, 5, 6 na escala Richter, mas como é uma região que não há ocupação humana, tudo bem. Nós temos terremoto também na parte mais desgastada do interior do país, ali em Montes Claros, na região de Montes Claros. Você tem terremoto de 3, 4 na escala Richter. Uma pena, já tivemos aí uma criança que morreu por conta desses tremores ali na região do norte de Minas Gerais. E temos terremoto também na região de Natal, Ceará, porque está mais ao extremo, presta atenção, extremo leste, próximo à separação da placa africana com a placa sul-americana, e a energia propagada dessa divergência chega nessas regiões, também provocando terremotos. Mas nós não temos terremoto de fissura mesmo, de limite de placa aqui no território brasileiro, porque nós estamos distantes desses limites de placa, nós estamos no centro da placa tectônica, e isso leva a uma menor incidência de abalos sísmicos. Não que nós não temos abalos sísmicos, mas não de 5,5 na escala Richter, tão próximo ao nosso continente. Vamos analisar a geografia dessa região aqui para você entender, tá? Aqui, especificamente, nós temos uma grande barreira natural que nós chamamos de Serra do Mar. Desse outro lado aqui, na divisa do estado de São Paulo, com o estado de Minas Gerais, até lá no Rio de Janeiro, nós temos a Serra da Mantiqueira. Essa região é uma região muito antiga. Essas duas serras são dobramentos antigos, onde nós não temos atividades internas, não tem movimento de placa tectônica, e sim temos a sua transformação condicionada pelo clima. Então o clima vai modelar essa grande cadeia que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é a Serra do Mar. A Serra do Mar vai lá, Paraná, Santa Catarina, vai descendo, vai também Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Tudo bem? Tá. Como é antigo e você não tem essas movimentações tectônicas, você tem uma região estável tectonicamente. Tá, Jean, mas se a gente tiver uma fratura tectônica aqui, uma falha tectônica, gente, isso seria mapeado. Isso seria mapeado. A gente já teria aí alguns indícios do passado que comprovariam o seguinte: olha, é uma região tectonicamente instável,
tivemos aí tremores de 2, 3, 4, 5 na escala Richter no passado, tá? Então pode ser que ocorreu uma movimentação maior, gerou uma dissipação de energia, né? Isso pode ter acontecido mais próximo da superfície, tá? Mas, cara, você tá aqui, é a nossa costa, a gente tem tudo mapeado e não tem nenhum sinal de falhamento tectônico ali que levaria a um terremoto de magnitude 5.5 na escala Richter. Ó, dá uma olhadinha aqui, Aqui nós temos, tá, um mapa onde vai mostrar aquilo que eu falei para vocês, que é a dorsal mesoatlântica. Olha aqui, a maior cordilheira em extensão que nós temos no mundo. Ela está debaixo do Oceano Atlântico, tá? Aqui nós temos aquela separação que eu falei para vocês, divergente entre a placa sul-americana e a placa africana. A região onde ocorreu o fenômeno fica mais ou menos localizada aqui. Perceba que há o quê? Uma distância grande, porque nessa região, de fato, é uma região tectonicamente instável. Então, para você ter um tremor aqui no território brasileiro de 5.5 na escala Richter, o tremor deveria ocorrer aqui, mas de grande intensidade. Aí o que ia acontecer? Ia se propagar essa energia até chegar no território brasileiro. Mas perceba que é uma distância muito grande. Então isso seria acompanhado do quê? De tsunami. Então nós teríamos aí, cara, um tsunami gigantesco atingindo o litoral brasileiro. Mas o tremor, ele não fala que ele ocorreu aqui e se propagou. Não, ele fala que ocorreu aqui, muito próximo à região aqui de Ubatuba, litoral norte, e consequentemente próximo à metrópole paulistana e pegando até aqui o Rio de Janeiro. Tá? Então, geologicamente, a gente não tem indícios de falha aqui. Geologicamente, para chegar um tremor de 5.5 na escala Richter no nosso território, deveria ocorrer algo absurdo, catastrófico, gigantesco sobre a ordem geológica aqui na dorsal mesoatlântica. Só isso levaria a esse tremor de grande intensidade. Tá, Jean, mas muita gente já relatou no passado que São Paulo, principalmente os prédios maiores, sentem alguns tremores. Gente, esses tremores ocorrem lá na Cordilheira dos Andes. Eles são tão intensos que se propagam e, como São Paulo está numa bacia sedimentar, a bacia sedimentar de São Paulo, entre a Bocaina e também a Serra do Mar, São Paulo está num buraco, né? Quando você está na grande metrópole paulistana, em grandes prédios e olha o seu entorno, você vê que São Paulo está dentro de um buraco, uma bacia sedimentar. Né? Então, o solo tem sedimento, é mais frágil. Então, quando você tem esses tremores em prédios que estão, né, com fundação na rocha, possivelmente vai ter esses tremores, mas eles são de baixa intensidade. Por isso que somente em grandes prédios você sente, né, que dá aquela balançadinha de leve. Mas isso ocorreu lá na Cordilheira dos Andes e não no território, né? Você não tem ali em São Paulo fissuras que vão levar esse tremor de 5.5, 7 na escala Richter. Gente, o nosso país ele não está preparado para um evento geológico dessa proporção, de 5.5 na escala Richter, de 6, de 7. Nós teríamos uma destruição total. Imagina, quem conhece o litoral norte de São Paulo, cara, você tem ali comunidades, né, casas fincadas na rocha, sem nenhuma infraestrutura, que são levadas por deslizamento de terra. Então imagina um tremor, né, de grande intensidade. Os nossos prédios, eles não têm fundação para suportar, né, um impacto geológico tão forte como esse. Então nós teríamos ali, cara, uma tragédia assim, surreal, né, quando a gente fala de um tremor de 5.5 na escala Richter que ocorreu há 2 e
2013 foi o alerta emitido aí pelo Google. O Google emitiu um alerta falso. Ainda bem, cara, que foi nesse horário. Você imagina, tivesse sido, sei lá, meio-dia, 6 horas da tarde. Você tá lá no metrozão, no metrô, e aí, teu celular. Aí você olha o celular e fala, meu Deus, terremoto. Cara, isso é uma baita de uma irresponsabilidade, poderia gerar pânico, as pessoas poderiam, né, sair correndo do metrô. Cara, tem que responsabilizar a empresa, porque isso poderia gerar também um outro problema, né, de ordem social, porque as pessoas ficariam apavoradas com um alerta no seu celular de um terremoto de 5,5 na escala Richter, né? E Big Techs, né? Big Techs também tem que ser responsabilizadas pelos seus erros. Existem os ônus e os bônus, e aí o governo tem que colocar a mão de ferro em cima e não somente apaziguar, porque isso aqui poderia causar inúmeros problemas. Beleza, pessoal? Ó, desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação, tá sempre alerta com os acontecimentos geográficos, geopolíticos, de atualidade. Você quer ficar informado e entender os fatos? É só se inscrever. Valeu, pessoal!